Então, beleza, gravando. Então, a partir de agora, boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre dois pensadores, né? Quando eu brinquei que as nossas duas primeiras aulas seriam os quatro chatos da administração, né? Hoje nós vamos falar dos dois últimos. As duas primeiras nós falamos do Taylor, que era o responsável pela administração científica, que ele criou um método para que as pessoas pudessem trabalhar. Depois veio o Ford, com a linha de montagem, com a padronização e principalmente com a criação de um nicho de mercado novo. Foi vender automóveis para pessoas que nunca imaginaram que iam ter um automóvel. E hoje nós vamos falar sobre dois caras, o Fayol e o Weber. O Fayol, ele é um cara da estrutura. Ele vai dizer que o Taylor, ele não comenta os trabalhos do Taylor e do Ford, provavelmente nem ouviu falar deles, né? O Fayol, ele era turco, se eu não me engano, mas morava na França. O turco de criação, ele nasceu na Turquia e morava na França. Então eles não se conheceram. Mas se tivessem se conhecido, o Fayol diria que, beleza, o Ford e o Taylor estão preocupados com a produção, com o chão de fábrica. Tranquilo, é importante também, mas a importância maior não é na produção. A importância maior se dá na estrutura administrativa. Ele considerava que a administração é um todo, não só a produção. A produção é uma das partes que compõe uma empresa e a administração de uma empresa tem que focar principalmente nas outras partes, que não necessariamente na produção. E por fim, vamos ver o Weber, né? O Weber era economista e sociólogo e não é da época desses caras, ele é anterior aos três aí primeiros, mas nos anos 50 foram resgatar algumas contribuições do Max Weber, principalmente no que diz respeito à burocracia. Ele é um cara que achava que a burocracia era importante, foi criada uma teoria em cima disso, que é a que nós vamos ver, e a gente vai ver que a burocracia é sim importante, mas ela tem um limite. Ela passa a ser desimportante, inclusive a ser ruim, a partir do momento que você extrapola ela um pouco. Então, um nível de burocracia é importante, mas ele não pode ser muito grande. Então, vamos lá para os nossos dois últimos chatos da administração. Então, beleza. Considera-se a abordagem clássica da administração dois sujeitos, né? Você tem o Taylor e o Fayol. O Ford, ele era um empresário. Fez um monte de coisas legais que a gente precisa conhecer, beleza. Mas não é um teórico da administração, não escreveu livros sobre administração. O Weber, que nós vamos ver daqui a pouco, também não era um teórico da administração. Então, a administração clássica é o Taylor e o Fayol. A administração científica do Taylor, que nós já vimos na aula passada, que a ênfase dele era nas tarefas, e a teoria clássica, que é a do Fayol, na estrutura. Então, ele ia pensar a estrutura da empresa como um todo. Enquanto a administração científica, a ênfase está colocada na tarefa realizada a cada operário, na teoria clássica do Fayol, a ênfase é posta na estrutura da organização. De novo, a produção é importante, mas a estrutura da empresa é mais importante. No fundo, o objetivo das duas correntes é o mesmo: maior produtividade do trabalho, maior eficiência do trabalhador e da empresa. Então veja, a do Fayol estava preocupada lá com a vagabundagem sistêmica, né, com a vadiagem sistêmica. O cara não trabalhava o tanto que deveria. Já isso na produção. O Fayol, ele vai dizer, não, tudo bem, mas
A estrutura da empresa também tem isso. Então a gente tem que se preocupar com o todo. A gente tem que departamentizar a empresa, criar departamentos, cada departamento com as suas funções e a sua importância. Quem foi o cara? Né? Nascido na Turquia, né? Engenheiro de Minas, já na França, considerado pai da administração clássica, autor do livro Administração Geral e Industrial, que vocês acham ainda em edições recentes. Ao contrário do Taylor, partiu do todo organizacional e da sua estrutura para garantir a eficiência das partes envolvidas. Então, ele parte do todo, ou seja, a indústria ou a empresa com uma coisa só, e a produção é uma parte delas. Ele ficou famoso por quê? Né? Quando que ele começou a ficar conhecido? Ele trabalhava numa mina, numa indústria de mineração bem grande, e a indústria produzia pra caramba, etc., mas ela estava completamente quebrada. E aí os engenheiros foram abandonando, até que um dia chegaram para ele e falaram o seguinte: ó, você virou o presidente da empresa. Ele falou: mas eu não sei nada disso. Ah, azar o seu, tá aqui a chave da empresa, ó, te vira, negão. E ele, em poucos anos, transformou uma indústria completamente, uma mineração completamente estrupiada, né, completamente degradada, numa das empresas mais lucrativas da França. Pouquíssimo tempo. Quais são os objetivos dessa tal administração clássica? Aumentar a eficiência da empresa. Vejam, né? Não só da produção, da empresa. Aumentar a produtividade do trabalho, não da produção, do trabalho em geral. ênfase na estrutura organizacional. Tem que ter o cara que manda, tem que ter o cara que pensa, tem que ter o cara que faz conta, tem que ter o cara que trabalha na produção. Planejar e organizar órgãos e cargos, pessoas certas para os lugares certos. Então, ele é o considerado o pai da administração, da teoria clássica da administração, porque ele é o cara do planejamento. Então, a gente não precisa resolver problemas, a gente precisa planejar para que não hajam problemas para serem resolvidos. Dirigir e controlar atividades. Quais são as funções da empresa, né? Funções administrativas, primeiro. Devem prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. É isso que um administrador tem que fazer. Prever o que vai acontecer. E não é por isso que ele tem que ser vidente, ele tem que prever, porque ele tem que entender o mercado, ele tem que entender o funcionamento da sua empresa. Organizar, ele tem que colocar cada coisa no seu lugar, cada pessoa na função certa. Comandar, tem que dar ordem, alguém manda e alguém obedece. Coordenar, o coordenar é você harmonizar tudo isso, alguém precisa fazer às vezes de coordenação. E o controlar, cobrar, relatório, verificar, analisar se está indo tudo bem. Com relação à coordenação, eu gosto até de perder uns minutinhos falando, porque como a gente trabalha na faculdade, a gente tem a figura do coordenador, né? Vocês conhecem bem, é o Adriano, né? E aí veja a importância do coordenador. E aí, para vocês entenderem a questão do coordenar. Vocês, alunos, vão lá, vocês não vão lá no Adriano e falar assim: ô Adriano, e aí, beleza, tudo bem, que legal, vou te contar uma coisa boa. Não. Vocês vão lá e falar: porra, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tô com um problema, assim, sabe? Ou seja, vão levar demandas para ele. Os professores, eles falam para o coordenador, mas vão contar coisas boas para o coordenador? Não, só vão trazer problema para o coordenador. Aí o coordenador, o que ele tem que fazer? Ele tem que resolver problema da empresa, problema dos alunos, problema dos coordenadores, dos professores. Porém, aí você tem a estrutura toda administrativa da faculdade, que também é cheia de problemas, é cheia de cobranças, e ele tem que lidar com toda essa estrutura administrativa
para conseguir resolver o problema do professor e do aluno. Então, veja, o coordenador é uma peça-chave e ele leva a cacetada de tudo quanto é lado para tentar fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Então, essa é a função do coordenador. E o coordenar é isso. O coordenar não é mandar, faz parte mandar, de cima ali, ó, comandar. Coordenar é fazer com que as coisas funcionem, é receber, às vezes, pancadas, mas transformar essas pancadas em ações para fazer com que a atividade ocorra da melhor maneira possível. Dentro de uma empresa, nós temos, então, funções técnicas, né? A produção especificamente, a técnica. Funções comerciais, alguém tem que vender essa produção. Alguém tem que comprar a matéria-prima. Alguém tem que organizar a contratação dos funcionários, etc. Funções financeiras, né? Os produtos vendidos e os insumos comprados precisam ser pagos. Funções de segurança, a empresa precisa estar guarnecida, a empresa precisa ter segurança, os funcionários precisam ter segurança, de não explodir uma máquina, de não acontecer um acidente, de não entrar um ladrão ali e roubar as coisas. E funções contábeis, que vai contabilizar todos esses dados. Uma coisa interessante no FAIOL é que para cá não é que está aqui em cima tá funções administrativas, quer dizer, o administrador da empresa ele precisa prever, coordenar, comandar, controlar, coordenar e controlar. Não. Ele está dizendo que cada função dessa, técnica, comercial, financeira, segurança e contábil, a pessoa-chave que vai cuidar desses departamentos precisa ser administrador. Ela precisa prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Funções técnicas relacionadas à atividade fim da empresa, produção. Ponto. O mesmo que já foi trabalhado pelo Ford e pelo Taylor. Funções comerciais relacionadas à compra e venda e permuta. Funções financeiras. Essa questão da permuta também, vou perder um minutinho. Que compra e venda, tranquilo, né? Você vendeu o produto, recebeu o dinheiro, você pagou o fornecedor, levou o dinheiro embora, tal. Permuta é quando não necessariamente tem dinheiro envolvido, né? Troca, né? O escambo, como se fazia antigamente. E a permuta, hoje, virou um termo chamado parceria. Você estabelece uma parceria com um colega seu veterinário, no sentido de que não vai rolar dinheiro entre essa parceria. Só que vocês são veterinários de grandes, ele é veterinário de pequenos. O veterinário de pequenos indica clientes para o veterinário de grandes, o veterinário de grandes indica clientes para o veterinário de pequenos. É uma parceria. Alguém está pagando para alguém? Não. Ou vocês são veterinários e têm as suas clínicas e vocês desenvolvem produtos específicos que não são concorrentes. Um veterinário pode vender os seus produtos e você, na sua clínica, vender os produtos do outro veterinário. Não está rolando dinheiro necessariamente. Está sendo feita uma parceria. Isso é uma permuta. Eu quero ainda continuar com essa questão da permuta, porque como a proposta dessa disciplina, eu sempre falo, é formar capitalistas, né? Então a permuta é uma questão importante para o capitalismo, que é o seguinte: parceria, que é o que se fala hoje em dia, é uma permuta. Então a permuta tem que ser algo feito para que as duas partes tenham algum benefício. Não necessariamente benefício financeiro, mas benefício de indicação, benefício de venda cruzada de produtos, como a gente falou, sem problema. Ninguém precisa estar te pagando por ser uma parceria, mas você que é o parceiro de outra pessoa, você tem que ter deveres e benefícios, né? Ambos têm que ter, senão não é parceria. Mas, normalmente, usa-se esse termo parceria
quando querem que você faça algo de graça, né? Para outra pessoa. Daí outra pessoa está tendo um benefício e você não está tendo benefício nenhum, você está fazendo algo de graça. Então você está fazendo uma parceria. Não. Você está fazendo uma tontice, né? Porque a pessoa está ganhando em cima de você. Exemplo, né? Eu, como sou professor, ainda mais dessas áreas, né? O pessoal vive me propondo parceria, né? Esses tempos atrás, aí um aluno meu aí me falou assim, professor, eu estou montando um jornalzinho daqueles para distribuir aí nas lanchonetes, aí nos lugares. E o jornalzinho vai ter 10 páginas, propagandas e tal, e vai ter 10 colunas. E uma dessas colunas vai ser de economia, e eu queria que o professor escrevesse para mim uma coluna de economia. Pode ser? Eu, beleza, pode, né? Aí para ser educado, né, com o aluno, né, eu não falei assim, quanto que eu vou ganhar, né? Eu falei, tá, e como vai funcionar? Não, funciona assim, ó, eu vou passar para você, ó, vai sair no dia tal, eu vou mandar para a gráfica no dia tal e eu tenho que editorar. Então eu vou te dizer, ó, você precisa me entregar a coluna até o dia tal. Beleza? Beleza. Então tá, mas daí, e funciona como? Não, desse jeito que eu falei. Eu falei, tá, eu vou ser mais específico então com você. Quanto é que eu vou ganhar para escrever essa coluna? Aí, coitado do aluno, né? Ele me veio com a parceria. Né? Ele falou assim, não, professor, então, como a revista está começando agora, eu não tenho condições de te pagar, eu queria trabalhar com você meio na parceria. Né? Eu falei, legal, então me explica aí como que vai funcionar a parceria. Não, eu já te expliquei. Eu falei, não, você me explicou que eu vou escrever uma coluna de graça para você. Agora eu quero saber a sua contrapartida da parceria. Além de eu escrever a coluna de graça, o que você vai me dar em termos de parceria? Ele, pois é, visibilidade. O senhor vai ter visibilidade. Eu falei, meu amigo, eu dou aula para 600 alunos diferentes por semestre. Eu tô na FAG há 19 anos. Porra, eu tenho visibilidade pra caramba. Então essa, esquece. Não vai ser a tua revista que vai me trazer visibilidade. Se você for o editor da Veja e me contratar, aí eu vou ter uma visibilidade maior que a tua revista, eu não vou ter. Mas você quer parceria? Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho um monte de filho. Meus filhos estudam no colégio particular. Então você vai fazer o seguinte. Você vai no colégio particular do meu filho e vai convencer o diretor do colégio a pegar um quadradinho de propaganda lá da tua revista. Logicamente, ele não vai querer pagar. Mas daí você vai falar, não, mas você não precisa pagar, nós vamos fazer uma parceria. Eu te dou um quadrante aqui de propaganda, uma página de propaganda, e você me dá uma mensalidade. Para cada revista dessa, ou a cada 2 revistas, você me dá uma mensalidade do colégio. Aí você pega essa mensalidade do colégio, repassa para mim, você não tirou dinheiro do bolso, eu não estou trabalhando de graça, você está tendo a coluninha e o cara da escola está tendo uma propaganda a custo baixo. Olha que beleza. Parceria, todo mundo feliz. Aí o que ele me falou? Eu vou ver. Ele nunca mais me procurou. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão de parceria. Parceria, você tem que ter um ganho, senão não é parceria. Funções financeiras relacionadas ao capital da empresa, bem como a captação de recursos para a manutenção da empresa. Então, financeiro, ele tem que gerenciar o dinheiro que está lá na empresa e, quando é necessário, descobrir de onde ele vai captar esse dinheiro. Funções de segurança relacionadas à proteção, organização contra roubos, incêndios, greves, atentados, etc. Você não pode criar um sistema, hoje em dia, né, um sistema de proteção dentro da sua empresa para coibir greve, porque greve é um direito dos trabalhadores. Porém, eu deixei a greve aqui porque no livro tá escrito. Porque esse livro foi escrito em 1916 e naquela época podia, né? Tanto que se vocês assistirem lá os Pink Blinders, assistirem os gigantes da indústria dos Estados Unidos, vocês vão ver que
naquele período você tinha segurança armada para prevenir greve. Só que hoje você tem outras seguranças, talvez mais importantes ainda, que naquela época nem se sonhava, né? Segurança de dados, por exemplo. Dependendo do que trabalha a sua empresa, o valor maior dela pode estar nos dados, né? Nos segredos de ciência e tecnologia que você tem. Então, hoje em dia, a gestão de dados é algo extremamente importante e é uma função de segurança. Funções contábeis relacionadas aos registros para a tomada de decisão e principalmente para o pagamento de impostos. Funções administrativas com a incumbência de coordenar as anteriores e devem estar ligadas ao presidente da empresa. Então, as funções administrativas elas vão estar em todo o aparato burocrático da empresa. Então, tudo vai depender de funções administrativas. Quais são essas funções universais? Previsão, que envolve avaliação do futuro e aprovisionamento em função dele. Mais para frente, quando a gente estiver vendo coisas práticas mesmo, vocês vão ver que como é que é o nome daquilo? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um documento que nós fazemos, que é algo muito simples de ser feito, só que ele dá condições para você prever o que vai acontecer nos próximos 6 meses, no próximo ano. Você pega o fluxo de caixa do ano passado e projeta ele para o ano seguinte. Então você vai ver os meses que entra mais dinheiro, os meses que entra menos dinheiro, e isso é importante para você fazer previsões. Lógico, num ano como de pandemia, como nós estamos vivendo, o fluxo de caixa e as previsões não servem para nada, né? Esse ano não tem como prever absolutamente nada. Organização. Proporciona todas as coisas úteis ao funcionamento da empresa e pode ser dividida em organização material e organização social. Então veja, organização material, você ter material para trabalhar, você ter matéria-prima, você ter energia elétrica, você ter a internet hoje em dia, um ambiente limpo de trabalho, isso é organização material. E organização social é você saber colocar cada trabalhador onde ele deveria estar. Então, dependendo da habilidade, da aptidão que a pessoa tem, ou recursos humanos, o departamento de recursos humanos, ele já vai fazer um espelho da onde aquela pessoa deveria estar alocada. Isso é organização. Comando leva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo de retorno de todos os empregados e o interesse dos aspectos globais. Então, a empresa precisa de metas, a empresa precisa projetar suas vendas e alguém tem que comandar esse processo para que o resultado acabe ocorrendo. Então, alguém precisa comandar. Coordenação. Como eu já antecipei a minha visão da coordenação, veja com que palavra começa. Harmoniza todas as atividades do negócio. Então veja, né? Tá aqui o coordenador, o aluno enchendo o saco aqui, o professor enchendo o saco, o diretor enchendo o saco, o cara do compras enchendo o saco, todo mundo enchendo o saco. Ele tem que resolver o problema de todo mundo, ele tem que fazer o troço todo funcionar. Qual que é a palavra? Harmonia. Ele precisa criar um ambiente de harmonia para que as coisas funcionem. Harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando o seu trabalho e o sucesso. Ela sincroniza coisas e ações em suas proporções certas e adapta os meios aos fins. Então, a coordenação do processo é fazer com que as coisas funcionem, é o colocar o óleo na máquina para as engrenagens funcionarem direitinho. O senhor Assis, ele tem um exemplo que ele sempre dá, que a primeira empresa importante dele foi uma empresa de ônibus, né? Para quem já teve a oportunidade de ver uma caixa de câmbio
de carro ou de ônibus aberta, se vocês nunca tiveram, procurem no Google aí depois. Caixa de câmbio aberta. Vocês vão ver que é um retângulo, assim, de lado de metal. Aí vocês abrem, tem uma infinidade de engrenagens. Cada vez que você muda a alavanca de câmbio, essas engrenagens vão mudando de lugar e umas vão encaixando nas outras. Se tiver uma engrenagem com problema ali, a caixa de câmbio não vai funcionar direito. Ela vai fazer barulho, ela vai arranhar, ela vai vazar óleo, tudo. Então, a coordenação é a caixa de câmbio perfeita. Se ela está funcionando bem, todas as engrenagenzinhas estão devidamente lubrificadas e elas funcionam de forma harmônica. Então, a coordenação é imprescindível. Controle. Localizar as fraquezas e os erros no sentido de retificá-los e prevenir a sua recorrência. Então eu preciso ter controle, eu preciso ter relatório, eu preciso cobrar as pessoas. Para quê? Para saber como as coisas estão funcionando e principalmente, né, para eu fazê-las funcionar da melhor maneira possível e prevenir problemas. Cadeia de comando e cadeia escalar. Então, o que o Fayol pensava, né? Que não era nenhuma novidade. Cadeia de comando. Cadeia de comando é isso aqui, ó. Você tem o presidente, o diretor, o gerente, o chefe, o subordinado e o povo da execução. Muito bem. Ele via essa cadeia de forma escalar, ou seja, de forma linear, formato de pirâmide. Então você tem aqui o presidente e você vai ter 2 diretores. Esses diretores vão ter os seus gerentes. Esses gerentes vão ter os seus chefes. Esses chefes vão ter os seus subordinados. Esses subordinados vão mandar no povo da produção, no chão de fábrica. E essa cadeia, volta. E essa cadeia escalar, ela se dá principalmente da maneira de que o A conversa com o B. O B repassa para o D. O D repassa para o F, que repassa para o H, que repassa para o J. E a mesma coisa do outro lado. Assim, não tem o D vir aqui no E reclamar ou falar alguma coisa. Não, você tem uma cadeia escalar. As informações são passadas de cima para baixo. Detalhe importante também. Cada cargo de chefia como esses, a principal função deles é repassar as ordens da instância superior para os seus subordinados e fiscalizar os seus subordinados para que as coisas funcionem de forma harmônica. E ao fazer isso, cada um deles está prevendo, organizando, coordenando, estruturando, analisando tudo, as funções do administrador. Para Fayol, a administração é um todo, do qual a organização é uma das partes. A administração abrange aspectos que a organização não se envolve, como previsão, controle e comando. A organização está ligada à estrutura e à forma. Então, para ele, a administração é um todo. O cara, para ser administrador, eu não digo que ele precise ir lá saber no chão de fábrica como é que produz um produto. Mas ele precisa sim saber que produtos estão lá, como é feita aquela produção, quantos produtos se dão por hora, e isso ele precisa saber de todos os departamentos, ele precisa conhecer a empresa como um todo. Ele não precisa trabalhar que nem um maluco, mas ele precisa conhecer a empresa como um todo para poder cobrar das pessoas que trabalhem, que organizem. A administração é a busca pelo alcance de metas organizacionais de maneira eficaz e eficiente, por meio de planejamento, organização, liderança, controle de recursos organizacionais. Então, veja, alcance de metas de maneira eficaz e eficiente. Qual que é a diferença, né? Eficaz.
eu chego para um de vocês e falo o seguinte, na nossa empresa lá, olha, mando vocês dois, né, em momentos diferentes, dois de vocês, né, em momentos diferentes. Desce lá na recepção ali, vê se do outro lado da rua tem a tiazinha do pastel lá. Eles estão vendendo pastel. Aí a pessoa desce, volta e fala assim, sim, eles estão vendendo pastel. Ele foi eficiente. E pastel do que tem? Eu pergunto. Ah, peraí que eu vou lá olhar. Aí eu vou lá, ó, hoje tem pastel de carne, de queijo, de pizza. Beleza. E quanto custa o pastel? Ah, só um pouquinho. Vai lá e volta. Custa R$ 5. O cara foi eficiente. Eu mandei fazer e ele fez. Ponto. O eficaz. Eu mando ele lá, eu pergunto, veja lá se a tiazinha do pastel. Ele volta, sim, ela tá lá. Que pastel que tem? Tem o pastel de queijo, de carne, de pizza. E quanto custa? Custa R$ 5. Ele foi eficiente. Ele não se limitou à minha ordem, ele extrapolou a minha ordem, ele já previu o que poderia ser solicitado. Isso é a diferença entre eficaz e eficiente. Linha e staff. Órgãos de linha. Como já tem aqui no diagrama, os órgãos de linha são esses aqui. Ó. Estão com a linhazinha por cima. Né? Então, o presidente, o diretor, o gerente, o chefe, o subordinado e o executor são linha. Órgãos de staff são os que ajudam o órgão de linha. São esses camaradinhas aqui, ó, que não estão na linha hierárquica, mas estão ligados ao seu chefe, ao seu subordinado ali. Então, são os assessores dele, são as pessoas que auxiliam no processo. Órgãos de linha são os responsáveis pelo alcance dos objetivos básicos da organização, possuindo autoridade pela posição ocupada na estrutura organizacional. Então, eu sou chefe, eu sou um órgão de linha. A minha secretária, a minha assessora, ela é um órgão de staff. Ela não manda em ninguém, mas ela me ajuda a ser chefe. Ela me dá condições, ela vai atrás de informações para que eu possa exercer a minha chefia. São órgãos de assessoria e ligam-se indiretamente aos objetivos básicos da organização através de setores de linha, e sua autoridade é apenas funcional. Os órgãos de staff não possuem autoridade de cargo conferido pela estrutura organizacional. Então, eles não estão lá no quadro do fluxograma funcional. E por isso, caso os órgãos de staff se comportem de forma indevida, e eu já explico para vocês o que é essa forma indevida, podem gerar uma infinidade de problemas. Exemplo, né? Esses tempos atrás eu fui fazer uma consultoria numa empresa. E essa empresa, ela trabalhava no setor lá que me chamaram para ajustar lá como é que se diz, como é que eu posso explicar para vocês? O fluxo de processos lá. Fui lá mexer com o fluxo de processos. E aí eu esbarrei num problema enorme que tinha lá. Era o seguinte, você tinha uma chefe de setor e você tinha a assessora dela. Só que a assessora, ela era uma pessoa indignada, assim, com as coisas, sabe? Tipo, poxa, o fulano tinha que fazer tal coisa, ele não fez. Aí o que ela fazia? Ela ia e falava para a chefe dela, que é o certo. Porque quem tem que mandar os subordinados trabalharem é o chefe, é o órgão de linha. Não é o staff, que o staff é subordinado também. Então, a menina, que era a assessora dela, que era o staff dela, falava para ela, olha, tá acontecendo assim, assim, assado, olha, fulano não tá fazendo, tinha que ir lá e tal, e reclamar. E aí o que a chefe dizia? Ah, vai lá e fala com ele. E a menina ia lá e destruía a pessoa. E a pessoa ficava indignadíssima. Por quê? Quem é essa menina para vir me xingar? Quem é essa menina para me cobrar? Ela não é minha superior? E aí você criava todo um ambiente horrível lá. Por quê? Porque não se respeitou o local. Qual foi a minha sugestão, inclusive, para
como esse era um dos departamentos da empresa, eu sugeri que essa chefe fosse colocada em outro lugar e essa guria de staff assumisse a função de chefe, porque ela tinha postura de chefe. Ela conhecia, ela sabia mandar, ela exigia comportamento das coisas, diferente da própria chefe. Só que ela, na função de staff que ela tinha, ela tomando essas atitudes, ela só piorava a situação ao invés de consertar. Proporcionalidade das funções administrativas. Então, nós temos níveis hierárquicos mais altos, que são os que vão ter que prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? São os órgãos de linha, e os níveis organizacionais, níveis hierárquicos mais baixos, outras funções não administrativas, que é o pessoal da produção, basicamente. Chão de fábrica. Princípios gerais da administração. Isso aqui é importante. Unidade de comando. Cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. Princípio da autoridade única. Então, veja, eu sou chefe de um departamento. Fulano de tal é chefe de outro departamento. O cara não pode vir exigir alguma coisa dos meus subordinados. Por quê? Porque eu sou o chefe daquele departamento. Então, na melhor das hipóteses, ele deve falar comigo, para que eu tome alguma providência. Ele não pode. Isso é unidade de comando. Os meus funcionários recebem ordens de mim. Eu repasso as ordens do meu chefe superior. Unidade de direção. Uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tem o mesmo objetivo. Quando você começa a ter um monte de diretores e não há uma linha hierárquica bem feita, né? Não há uma cadeia escalar, como dizia o Fayol, é um problema, porque daí cada diretor pede uma coisa e coisas conflitantes. E aí os subordinados deles, mesmo os da linha escalar, eles vão ficar sem saber o que fazer. Por isso é que para uma empresa funcionar direitinho, tem que ter um fluxograma bem bonitinho, que a gente sabe quem manda em quem é o chefe de quem é o subordinado de quem. É a melhor coisa para evitar problemas. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses gerais da empresa devem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas. Isso aqui é uma coisa importante também. E só funciona no papel. Porque, veja, temos uma empresa, né? Qual que é o interesse geral da empresa? Crescer, vender mais, lucrar mais. Ponto. Aí, essa empresa tem 30 funcionários. Qual é o interesse geral de cada um dos 30 funcionários? Trabalhar menos, ganhar mais. Basicamente é isso. Então, são interesses conflitantes. Você dizer que precisa que os seus interesses particulares se sobreponham, ou os interesses gerais da empresa se sobreponham aos interesses particulares de cada trabalhador, é bonito de falar, é bacana para você fazer uma palestra, mas você tem que ser ciente de que são interesses conflitantes. A pessoa quer trabalhar menos e ganhar mais. A empresa quer que ela trabalhe mais e ganhe menos. Então, e aí o que você faz? Você vai criar formas de tentar harmonizar essa situação para convencer as pessoas a seguirem os interesses da empresa. Quando a gente estudar a cultura organizacional, a gente vai ver isso aí bem bacana. Remuneração pessoal. Deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. Então veja, quanto que deve ser o salário? Deve ser o salário justo e principalmente o salário que se paga na média para aquela função naquela região. Ah, eu na minha empresa eu pago o pior salário que tem, sou eu que pago. Ok, o que vai acontecer?
vai ter uma rotatividade enorme de funcionários. Os funcionários que ficarão ali serão os piores funcionários que você vai poder encontrar. Por quê? O cara já chega lá, ele sabe que paga mal. Ele vai procurar emprego lá porque não tem outra opção. A hora que ele tiver uma outra opção, ele cai fora imediatamente. Centralização. Refere-se à centralização da autoridade no topo da hierarquia da organização. Todo funcionário tem que saber quem que é o presidente da empresa, ou CEO, como dizem hoje em dia. Por quê? Porque eles vão se espelhar naquele sujeito. Daqui a pouco, quando a gente falar no Weber, ele vai mostrar as particularidades do líder, né? A gente precisa se espelhar em alguém. Quando eu penso na empresa tal, eu penso em quem? É no presidente daquela empresa, no dono daquela empresa que eu tenho que pensar. Cadeia escalar é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto até o mais baixo em função do princípio de comando. O que nós vimos agora há pouco, naquela pirâmidezinha. Ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É ordem material e humana. Então, essa ordem, você pode falar de organização mesmo, de mesas, de escritórios e tal, ISO 9000, ISO 14000 e etc. E você pode falar de recursos humanos também. Cada funcionário numa função específica para que ele tenha capacidade para desempenhar. Equidade. Amabilidade e justiça para alcançar a amabilidade do pessoal. Então veja, né? Equidade quer dizer você tratar as pessoas conforme elas deveriam ser tratadas e de maneira equitativa, né? Equidade. Então, vou tratar melhor o meu funcionário A porque ele é meu amigo. Não vou tratar melhor o meu funcionário B porque ele é meu filho. Posso até fazer isso, mas fora da empresa. Dentro da empresa, todo mundo tem que ser tratado igual, justamente para criar essa questão de equidade. E reparem o seguinte, vocês pegam aí alguns tipos de trabalho, por exemplo, zelador. Às vezes você cumprimenta um zelador, eu particularmente cumprimento todos, eu acho que eu conheço quase todos os zeladores da FAI. As primeiras vezes que você cumprimenta um zelador, eles tomam até um susto, porque muita gente não cumprimenta, simplesmente ignoram eles. Então, não é algo equitativo, né? Então, todo mundo tem o direito de receber um sorriso, de receber um oi, de ser cumprimentado, de receber um obrigado, e é assim que funciona. Quando você tem esse tipo de atitude, você conserva muito mais os seus funcionários, eles se sentem valorizados, mesmo estando num cargo de baixo escalão. Tem um livro, eu até tenho que procurar ele. Se eu não me engano, o nome do livro é Pessoas Invisíveis. Foi um psicólogo ou um psiquiatra, não lembro, da USP, que ele escreveu, e foi a tese de livre docência dele, se eu não estou enganado. O que esse cara fez? Professor de 15 anos, 20 anos da USP. Ele se vestiu de zelador lá, ou de gari, eu acho que na USP é gari, porque é público, né? O pessoal da rua mesmo que vem limpar. Ele se vestiu de gari e ele ficou 1 mês ou 2 trabalhando no campus da USP, varrendo e tal. E ele não foi reconhecido durante 2 meses. Ele esbarrou com colegas dele de departamento e não olharam na cara dele. Então, e por isso ele escreveu esse livro chamado Pessoas Invisíveis, né? Como é que uma pessoa dessa se sente? Você acha que ela vai se doar para o trabalho se sentindo desse jeito? Não. Então, equidade. Estabilidade de pessoal. Quanto mais tempo uma pessoa permanecer no cargo, tanto melhor para a empresa. Evitar a rotatividade. A rotatividade é ruim por vários motivos. A pessoa sai da tua empresa, vai para a empresa concorrente, vai levar toda a tua organização para lá. 2, uma pessoa nova que entra na tua empresa não conhece nada. Aí ela tem que conhecer do zero tudo, né? Quem são os diretores, como é que são os nomes das pessoas, os departamentos, quem são os chefes, qual que é o modo de trabalhar, e etc, etc, etc. É péssimo.
Então, menor rotatividade, muito melhor para a empresa. Iniciativa, capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente seu sucesso. Isso aqui tem a ver com a liderança, né? Você assume a proposição e você vai tocar aquilo até dar certo. Então, iniciativa. Espírito de equipe, harmonia e união entre as pessoas são grandes forças para a organização. Também é uma outra coisa que é muito solicitada em entrevistas de emprego e faz toda a diferença dentro de uma empresa, né? Você ter liderança e você saber trabalhar em equipe. Confronto das teorias. Taylor, administração científica, Fayol, teoria clássica. Taylor, ênfase nas tarefas, Fayol, ênfase na estrutura. Taylor, aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional, no chão de fábrica. Fayol, aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e da disponibilização dos órgãos competentes na organização e das suas inter-relações. Você criar uma cultura organizacional progressista, uma cultura organizacional em que todo mundo queira trabalhar junto, todo mundo queira se ajudar, não haja competição entre os funcionários. Todo mundo quer ser promovido. Mas se a tua empresa promove as pessoas através da meritocracia, através da produtividade, um não vai ficar querendo sacanear o outro. Um não vai querer trabalhar em equipe do outro, na equipe do outro. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer um bom trabalho, ele pode receber um mérito lá na frente, receber uma valorização salarial, uma valorização de cargo. Críticas à teoria clássica da administração. Pouca originalidade dos princípios gerais. Por quê? Porque essa estrutura hierárquica que o Fayol desenhou, basicamente é a estrutura do exército e do papado, né? Se você for ver lá, você tem o papa, aí você tem os cardeais, aí você tem os bispos, você tem não sei o quê. Tá lá, o exército, a mesma coisa, né? Você tem o general, aí você tem o abaixo do general, que eu não sei o que é, e tal. Então, pouca originalidade. Concepção da organização com ênfase exagerada na estrutura. Então, para os críticos, o Fayol foca demais na estrutura e deixa a produção de lado. De novo, né? É uma briga de ideologias, né? Produção versus estrutura. Insistência na utilização de unidade de comando. Ele focava muito nisso. Centralização da autoridade, denotando influência das antigas concepções militares e eclesiásticas. Essa parte eu já falei. Antes de entrar no Weber, essa questão aí da insistência na utilização de unidade de comando, também tem um aspecto importante para a gente só ver rapidinho, que é o seguinte: uma coisa é você ter capacidade de gestão, outra coisa é você ter gerenciabilidade. Qual que é a diferença? Capacidade de gestão. Vocês aqui na minha aula, vocês estão adquirindo capacidade de gestão. Vocês estão estudando administração, estarão daqui a pouco estudando economia. Isso vai dar subsídios para vocês serem bons administradores. Capacidade de gestão. Gerenciabilidade ou governabilidade extrapola um pouco isso, porque governabilidade é você conseguir governar, ou você conseguir gerenciar. Explico. Você assumiu um cargo numa empresa de chefia e agora os teus subordinados não gostaram que você assumiu esse cargo. Eles próprios queriam ter assumido esse cargo. E aí o que eles vão fazer? Eles vão ficar boicotando você. Eles não vão, você vai mandar eles fazerem alguma coisa, eles vão falar, ah, tá bom, e não vão fazer. Então veja, você tem capacidade gerencial, mas você não tem governabilidade. Como é que você resolve isso? Como já dizia o Maquiavel, ou é pelo amor ou é pelo medo. Se não puder ser pelo amor, vai pelo medo, que é mais eficiente. Então você vai mostrar quem manda.
se precisar mandar um, dois embora, e quando você manda o primeiro embora por conta disso, as coisas já se modificam. Por quê? Porra, o cara teve coragem de mandar a pessoa embora. Meu Deus, eu não vou brincar com esse cara, não. E aí você acaba adquirindo governabilidade. Lógico, a maioria das vezes você conquista essa governabilidade de uma maneira bem tranquila. Outras vezes você precisa se impor um pouco mais. Muito bem. Então vimos que o nosso querido Fayol era o cara que achava que a estrutura era a coisa mais importante dentro da empresa. Para isso, ele valorizava hierarquia e valorizava os conceitos de administração, de prever, comandar, coordenar e executar. O Max Weber, né, ele vai falar da teoria burocrática. Ou seja, que a burocracia é importante para as empresas. Burocracia é uma palavrinha, é um termo que normalmente as pessoas não gostam, né? Que, esse negócio é burocrático, esse negócio é ruim, é chato, demorado. E realmente, quando a gente fala que algo é burocrático, normalmente é mesmo, né? Experimentem, por exemplo, levar uma multa, e aí vocês vão lá na CETRANS tentar se defender dessa multa. Extremamente burocrático. E tem um porquê dessa burocracia. Não é uma burocracia para ser eficiente, como diz o Weber. É uma burocracia para ser ineficiente e a pessoa pagar a multa e não ir lá. Vou perder a tarde inteira lá, não vai me ajudar nada. Né? Como eu nunca fui assinante da NET, né? Mas todos os programas humorísticos tiram sarro disso, né? Experimenta cancelar a assinatura da NET, para você ver. Ela é burocrática e tal, demora. Também é uma burocracia que é eficiente, mas não é eficiente para resolver problema, é eficiente para o cara desistir de cancelar o produto. Então, a burocracia tem essa conotação de ser chata, demorada, de atrapalhar, né? Vejam, os presidentes, aí os últimos presidentes falavam da burocracia que existe no Brasil para você abrir uma empresa, né, que é muito burocrático, etc. Nesse aspecto, eles estão falando que a burocracia é ruim. Mas o fato de existir burocracia traz controle para as coisas. Facilita o comando, facilita a tomada de decisão, minimiza acidentes. Então, o que tem que acontecer? Você ter uma burocracia mínima necessária para atender às suas demandas. A partir dali, é burocracia estúpida, é burocracia que incomoda. Por que o pessoal reclama tanto dos funcionários públicos, né? Porque eles, em geral, são muito burocráticos. Mas eles próprios, funcionários públicos, são burocráticos? Não. A estrutura administrativa na qual eles estão inseridos é extremamente burocrática. Burocrática ao ponto de ser ineficiente. E é isso que a gente não quer aqui. A gente quer conhecer da burocracia que vale a pena. E não existe, né? O consultor não vai trazer para vocês, você tem que ter essa burocracia. Você vai testar, enquanto administrador, as que te trazem algum retorno e as que não trazem retorno nenhum. Características da época, né? Fragilidade e parcialidade das teorias mecanicista e humanista. Né? Teorias mecanicistas, né? Veja o Taylor, por exemplo, né? E o Ford, que transformavam a pessoa basicamente num apêndice da máquina. E humanística na capacidade de desenvolvimento da pessoa. Necessidade de um modelo organizacional racional. Palavra que define mais o pensamento do Weber até que a burocracia é a racionalidade. Então ele fala que a burocracia ela precisa ser racional. Quando a burocracia se torna irracional, ela perde completamente a sua função. Quero ver um exemplo de burocracia irracional? Quando o presidente Sarney, agora que eu lembrei que eu tenho um remédio para tomar.
Daqui a pouco eu tomo. Quando o presidente Sarney começou a doer meu rim, quando o presidente Sarney assumiu o governo brasileiro em 85, os brasileiros já reclamavam muito da burocracia do governo. E aí ele disse que ia diminuir essa burocracia. E o que ele fez para diminuir a burocracia? Ele criou um Ministério da Desburocratização. Ou seja, ele burocratizou um negócio para desburocratizar. Então, é um exemplo de algo estúpido, né? Crescente tamanho e complexidade das empresas, né? Estávamos numa época que as empresas estavam crescendo muito, muito rápido. Ressurgimento da sociologia burocrática do Weber nos anos 40. Então, nos anos 1940, nos Estados Unidos, o pessoal resgata os trabalhos do Weber para criar a teoria burocrática. A burocracia é a forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Então, eu vou criar estratégias que sejam racionais. Na antiguidade, a burocracia emerge como mediação entre interesses particulares e gerais em função do modo de produção asiático, para explorar obras hidráulicas, coordenando e explorando os esforços da sociedade subordinada por meio da apropriação de terra do Estado. Então veja, modo de produção asiático, lá nos rios Tigres e Eufrates, período mesolítico, em que começa-se a produção agrícola, começa-se a desviar rios e tal. E por que a burocracia aí? Porque para você desviar um rio, você tem que desviar até um pedaço. Se você desviar mais, ele vai inundar tudo, você vai perder as casas, você vai perder a plantação, você vai perder tudo. Então, critérios burocráticos e racionais começam a ser pensados a partir dali. O aparecimento das burocracias coincidiu com o despontar do capitalismo, caracterizando a economia do tipo monetário, mercado de mão de obra, o aparecimento do Estado e a nação centralizada. Século XX representa o século da burocracia. A burocracia foi uma invenção social aperfeiçoada no decorrer da Revolução Industrial, com a finalidade de organizar detalhadamente e dirigir rigidamente as atividades das empresas com maior eficiência possível. Então, veja, a ideia da racionalidade da burocracia era eficiência. Tá aí o Weber, alemão, economista, pai da sociologia moderna, autor do livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Vocês encontram esse livro no PDF fácil aí no Google, um livro bem interessante. Basicamente, esse livro ele vai falar que antes dos protestantes, né, antes do Lutero, do Calvino e companhia, quem dominava as relações eram a Igreja Católica. E na Bíblia e nos sermões católicos, você tem parábolas lá que dizem: felizes os pobres que verão a Deus, ou outras, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ou seja, você é pobre, agradeça a Deus. Deus quer que você seja pobre, porque você vai viver pouco. Você vai morrer e vai para o céu. E lá no céu você está tranquilo, porque vai ter a eternidade de coisas boas. O rico, por sua vez, está ferrado, porque ele já teve a vida terrena dele. Só benefícios, quando ele morrer, ele vai para o inferno. Então, você é pobre, agradeça a Deus. O Weber, nesse livro, ele vai dizer o seguinte: os protestantes, né, eles já passam a ter um discurso completamente diferente desse e que casa de forma muito interessante com o capitalismo que estava nascendo. Os protestantes vão dizer o seguinte: você é pobre porque Deus quer? Não, você é pobre porque você é vagabundo. Você é pobre porque você não acorda cedo. Acorda cedo e vai trabalhar, e trabalha direito, você vai ver que você fica rico. Então, te vira, negão, vai trabalhar. E isso é a base de incentivo para a pessoa trabalhar no regime capitalista, né? Weber considerava que as pessoas orientam suas ações para uma ordem semelhante, pois seus objetivos individuais são orientados por novas normas coletivas legitimadas. Então, veja, né?
O Weber considerava que nós todos agimos por normas coletivas legitimadas. Quando a igreja muda a sua visão, né, a protestante, porra, eu estava aqui conformado que eu era pobre, agora o meu pastor ali diz que eu tenho que trabalhar, que eu sou vagabundo, eu vou me virar. Norma coletiva. Eu vou fazer o que a norma coletiva diz. Para vocês verem como isso é verdade, imaginem que vocês têm um colega aí de vocês que ele resolveu abandonar a faculdade, ele vai morar no meio do mato, faz lá um barraquinho de 10 metros quadrados e ele mora ali sem energia elétrica, sem água encanada, sem nada. Vocês vão dizer o quê pro cara? Não, esse cara é maluco, esse cara é doido, pirou, foi morar lá. Por quê? Porque a norma coletiva legitimada diz que você precisa estudar, depois você precisa trabalhar, você precisa ter uma casa, você precisa ter aparelhos eletrodomésticos, você precisa ter um carro, ou seja, essa é a norma. E o capitalismo se baseia nessa norma também. O capitalismo dá subsídios para que isso ocorra, né? As demandas. Uma ordem não é apenas uma forma de codificação de normas convencionais. Elas constituem um conjunto de normas sociais dominantes. Então vejam, isso que eu estava falando para vocês são normas sociais dominantes. Quem não se enquadra nessas normas está errado, tem algum problema. Eu lembro uma vez que eu sempre tive um monte de carro velho, eu cheguei a ter 7 carros antigos, né, e eu andava com eles. Um dia eu estava parado e eu nunca liguei para isso. Agora que eu estou andando com um carro bom, porque a minha vida inteira eu sempre andei com um carro velho, quebrado e tal. E eu nunca liguei para isso. Só que o que acontece? As pessoas me julgavam por isso. Por quê? Normas sociais dominantes. Eu lembro um dia que eu estava lá na hora do almoço, descansando dentro de uma Fiat velha que eu tinha, uma picape. E chegou um segurança para mim, bateu no vidro e falou assim: ô Eduardo, posso te falar uma coisa? Você não fica bravo, não? Eu falei: não. O que é? Porra, você não tem vergonha de vir trabalhar com um carro desse? Você é professor aqui e tal. Eu fiquei pensando: porra, olha o cara vir me cobrar se eu não tenho vergonha de andar com um carro velho. O cara tá errado? Sei lá se o cara tá errado, mas isso é a norma social dominante. Assim, as organizações formais se baseiam em leis que as pessoas acreditam serem racionais e adequadas aos objetivos comuns, ou seja, que agem de acordo com os seus interesses e não os desejos arbitrários de alguém. Por que você pega igrejas evangélicas, principalmente essas neopentecostais, você convence as pessoas a votarem em quem os pastores quiserem, vocês convencem as pessoas a darem dinheiro mais do que deviam para a igreja, etc. Porque elas consideram que aquilo são normas adequadas àquela postura de evangélico neopentecostal, de evangélico temente a Deus, etc. Não são desejos arbitrários do pastor, aquilo é o certo a se fazer. Teoria burocrática, então. Mudanças religiosas, né, ocorreram por causa da ética protestante. A ética protestante trouxe racionalidade ao processo. Você deixa Deus lá quietinho, mas vamos resolver o nosso aqui agora. Basicamente, as igrejas protestantes originais, a calvinista e a luterana, elas têm essa postura. Isso casava muito bem com o capitalismo, como eu falei agora há pouco, e vai proporcionar burocracia e evolução da ciência moderna através da racionalidade. Vocês, semestre que vem, vocês vão ter aula de TCC1 comigo, vocês vão ver que a ciência é formada pelo método científico. O método científico é um método burocrático. Você vai seguir normas para você conseguir produzir um trabalho científico. Basicamente é assim. De acordo com Weber, qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis racionais é burocrático. Então veja, o nosso grupo aqui, eu e os 38 alunos que estão aqui me assistindo, nós somos um grupo burocrático. Por quê? Vocês estão me assistindo aqui
porque vocês querem entender de administração e querem principalmente passar na minha disciplina. Vocês têm que cumprir as normas, eu tenho que cumprir as normas. Se eu não tiver com vontade de dar aula, eu não posso simplesmente falar assim, pessoal, hoje deu, não quero dar aula, vão embora. Não dá. Por quê? Temos regras burocráticas que nos obrigam a estar aqui neste momento agora. Então, isso é uma sociedade burocrática, o que nós temos aqui. Uma micro-sociedade burocrática. A organização é uma estrutura sistêmica, um conjunto organizado e estável de meios adequados e afins. A nossa estrutura econômica, social, constitucional é um conjunto de várias estruturas burocráticas e racionais que se complementam até formar a nossa sociedade. Mas nem todos os grupos sociais são organizações. Esses grupos podem se dividir em duas grandes categorias, primários e secundários. Quem são os primários? São os informais. Então, por exemplo, a nossa família, o nosso grupo de amigos, o nosso grupo de WhatsApp, que não o da empresa, o grupo oficial de WhatsApp, o grupo de WhatsApp não de palhaçada da empresa, o grupo oficial de WhatsApp da família não entra aqui como social primário. Abrange todos os chamados informais, no qual predominam relações pessoais. Esse grupo é formado por familiares, amigos, grupos de interesse social ou profissional. Caracterizam-se por contatos diretos e indiretos que normalmente perduram por muito tempo. As pessoas entram e saem voluntariamente desse tipo de grupo. Você tem o almoço na casa do avô todo domingo. Tá, mas eu briguei com meu tio, eu não vou lá no almoço do avô. Beleza, tranquilo, não vai ter nenhum problema. As pessoas vão te ligar, vão te encher o saco. Não vai dar nada. Você tem o grupo do WhatsApp dos teus amigos. Cansou de receber palhaçada? Ele falou, vou sair desse grupo. Você pega e sai. Então não tem uma obrigatoriedade. Quando você quiser, você volta. Então esses são grupos sociais, sim, mas são primários, são informais. Já os secundários abrange os grupos formais. Pessoas possuem uma relação social regida por regulamentos específicos e categóricos. Esses regulamentos baseiam-se em normas de direito e obrigações para os integrantes. Nesse tipo de grupo existe a definição de objetivos, no uso de recursos e na divisão do trabalho. Veja, nós estamos em época de pandemia, Covid. Você vai dar uma de babaca, vai sair na rua sem máscara, e vai dizer o seguinte, eu tenho o direito de andar sem máscara, porque não sei o quê, um camarada vai te multar. Por quê? Porque isso é um grupo social secundário. Você tem regras, você tem direitos e deveres para cumprir. Acabou. Né? Na tua empresa, você chega lá para o teu chefe, chefe, quer saber? Essa semana eu não vou vir trabalhar, porque eu não estou legal, estou precisando descansar e tal. O cara já está pensando que você está onde? Você está de férias? Vai trabalhar sim, senão pede a conta e vai embora. Então, são grupos sociais secundários, regras rígidas de convívio. E você não pode simplesmente abandonar, eu não quero mais. Eu parei, não quero mais votar nas eleições. Não, você é obrigado a votar. No Brasil, o voto é obrigatório. Mas daí se eu não votar, eu posso pagar a multa. Tudo bem, você está pagando a multa. Por quê? Porque é obrigatório votar. É possível notar que ambos os grupos possuem elementos que se configuram como organizações. Porém, mesmo o grupo primário, eventualmente comportando-se como uma organização, não pode ser assim considerados, pois podem diluir-se a qualquer momento. Vejam as eleições de 2018. Quanto grupo de WhatsApp da família que ele acabou sendo diluído, né? Ou criaram subgrupos, né? Só os bolsonaristas, só os lulistas, só os do Ciro, só os do Amoedo. De outro modo, as organizações formais são relações planejadas entre pessoas visando a um objetivo central para a organização. Você não consegue dissolver um Estado, você não consegue dissolver a Constituição. Tipos de sociedade e autoridade. Sociedade tradicional. Ela é patriarcal, patrimonial e conservadora. Então vejam só, se vocês, aqui que estão me ouvindo, se intitulam conservadores, saibam que vocês são pessoas que acham que quem tem que mandar na sociedade são os homens,
Quem tem que mandar nas empresas são os homens, e quem tem que mandar no Estado são as pessoas mais ricas. Bom, eu sou conservador, eu não concordo com isso. Então você não é conservador. O conservador é patriarcal e patrimonial, sociedade tradicional. Exemplos: clã, tribo, família. Beleza, vamos pegar o nosso presidente. Ele se diz um conservador. As ações que ele fez até agora, ações assim de relevância que ele fez até agora, foi em prol de quem? Da família dele. Ele queria colocar o filho como embaixador, ele teoricamente queria mudar a direção da Receita da Polícia Federal porque estava chegando no filho e etc. Então, conservador. Patriarcal. Ele não falou que ele teve 4 filhos e depois deu uma fraquejada e teve uma menina. Então, por quê? Porque ele acha que o importante é o homem. O velho da van, cara super rico, tá sempre do lado dele. Você não vai ver um pobre do lado dele, né, andando para baixo para cima, porque ele considera patriarcal também. Ele é um exemplo típico de um governante de uma sociedade tradicional. Carismática, centrada numa pessoa mística ou arbitrária, revolucionária. Partidos políticos, nações em revolução. Os partidos políticos cada vez menos têm líderes carismáticos. O Brasil já teve muitos, né? O Brizola, o Maluf, até o Lula. Ele tem lá um certo carisma, ele vai no povão e o povão admira. Tanto que do Lula temos tantas provas aí que ele roubou, que ele desviou e etc. E as pessoas ignoram isso, que falam que o Lula é herói, etc. Isso é carisma. Né? Você tem líderes religiosos também, que são carismáticos, que inclusive carismáticos por um lado ruim, né? Porque veja o Jim Jones, por exemplo, que convenceu, era um líder religioso, convenceu 300 e poucas pessoas a se suicidarem numa determinada hora lá, porque ele achava que os extraterrestres iam chegar aqui. Racional, legal ou burocrática, que era o que o Weber considera. Racionalidade de meios e objetivos. Estados modernos, grandes empresas, então você opera de acordo com a racionalidade, não de acordo com a riqueza, não de acordo com se o cara é homem, se é mulher, o gênero, né? Não opera, não funciona porque você tem um líder lá, que ele é o carismático que você segue, não. Você segue pela racionalidade. Formação da autoridade, né? Você tem o poder ele vai te proporcionar a dominação, da dominação vem a autoridade que vai te dar mais poder e assim sucessivamente. Então, autoridade manifesta-se pela obediência voluntária. Eu mando, as pessoas obedecem. Eu tenho autoridade. Poder é a capacidade de um indivíduo executar sua vontade apesar das resistências opostas. Controle mediante ameaças, coações, manipulação, etc. Então, eu vou exercer o poder se mesmo vocês não concordando com o que eu fale, eu obrigue vocês a concordar. Vou ameaçar, vou coagir, vou fazer qualquer coisa do gênero. Então, a autoridade pela obediência voluntária normalmente é típica do líder carismático. A autoridade do poder exercido normalmente é tida pela sociedade tradicional. Né? Veja o desembargador lá que falou pro cara, você sabe com quem você está falando? Ou seja, porra, eu sou desembargador, eu mando aqui. E persuasão, capacidade de influenciar a decisão ou ação do outro mediante razão, lógica, argumentação. Poder de persuasão. Você vai convencer a pessoa pelo discurso. Isso era o que o Weber achava o mais interessante. Porque você vai convencer as pessoas de que você está certo. Lógico, para isso você tem que ter repertório, né? Você tem que ter argumento.
Tipos de autoridade. A autoridade tradicional, ela não é racional. Poder herdado ou delegado, baseado no Senhor. Então, é a vontade de Deus, é a vontade do Congresso, é a vontade do sei lá quem. Tradição, hábitos, usos, costumes. Veja, até parece piada, mas vai casar certinho aqui. O Eduardo Bolsonaro, semana passada, disse que vai herdar a presidência do pai dele. Então, veja, mais um indicativo aí da sociedade tradicional que eles acreditam. Carismática não é racional, nem herdada, nem delegável, mas é baseada no carisma. Então, líder religioso, líder de partido. Normalmente é assim, o cara não vai. Ah, porque é filho do fulano, porque não sei o quê. Não, o pastor era top de linha. Morreu. O filho dele é ruim, ele não vai herdar. Por quê? Porque ele não é carismático. Nós temos que achar um outro cara carismático quanto ele. Por que o Papa Bento XVI não vingou? Né? Porque o Papa João Paulo II talvez tenha sido o Papa mais simpático da história do papado. Quando morre o João Paulo II e entra o Ratzinger lá, que era o Papa Bento XVI, cara feio, não sorria, cara sisudo e etc. E as pessoas falam, porra, mas você não parece Papa, porque você estava acostumado com um líder carismático. Racional, legal ou burocrático? Racional, legal, impessoal, formal, baseado no mérito, justiça da lei, promulgação e regulação de normas legais previamente definidas. Então você é julgado conforme a lei, você não é julgado pelo carisma ou pela tradição. E isso é um problema muito grande no Brasil. Né? Vejam a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, lá daquele Floyd lá que foi assassinado pelos guardas. Aconteceram e acontecem quase todos os dias situações semelhantes no Brasil. Mas o policial, por exemplo, não chegou batendo no desembargador naquele dia. Por quê? Porque ele tem uma condição diferente. Organização burocrática também vai ser muito parecida com a do FAIOL. Né? Você tem lá o poder e a autoridade mais alto e mais baixo. Mais alto, quanto mais alto for a escala hierárquica, né? Alta gerência, média gerência, gerência operacional, pessoal operacional, e muitos funcionários na base e poucos funcionários em cima, né? Porque a base é a que trabalha de forma operacional, precisa mais gente. A de cima trabalha de forma racional, intelectual, precisa de menos gente. Características da burocracia. Organização fundada em normas e procedimentos escritos, racionais, legais, exaustivos. Exemplo. Vocês já foram nos laboratórios da FAC. Vocês sabem que para entrar no laboratório precisa estar de jaleco, precisa estar de tênis fechado, precisa estar de calça comprida, precisa estar de um monte de coisa. Aí o que acontece? Né? Você tem um professor que simplesmente cumpre o que está escrito no regulamento, não está vestido como deveria, não vai entrar. E tem outro professor que fala, vai, entra aí e tal, não sei o quê. O professor que deixa entrar é o legalzão. Mas você está descumprindo a burocracia. Ah, mas essa burocracia é exagerada, não precisa. Não precisa até um dia que cai um ácido no pé de alguém e a pessoa tiver que ir para o hospital, porque está sem o calçado adequado. E aí o professor que deixou entrar vai ser demitido, inclusive, porque não cumpriu a regra. Caráter formal das comunicações. Então, memorando. Você pode mandar o memorando pelo WhatsApp, mas é memorando. Não é, ó, fulano mandou te dizer que tal coisa, tal. Não funciona assim. Caráter racional de divisão do trabalho. Vamos dividir o trabalho conforme a capacidade de cada um. Impessoalidade das relações. Então, todo mundo é funcionário. Não tem filho, não tem sobrinho, não tem namorado dentro da empresa. Todo mundo é funcionário. Hierarquia da autoridade. Então, você tem cargos hierárquicos e você precisa respeitar essa hierarquia. Senão, você está sendo insubordinado. Rotinas e procedimentos estandardizados. Tem que usar crachá? Todo mundo. Tem que usar uniforme? Todo mundo. Tem que usar sapato fechado? Todo mundo. É standard, é para todo mundo.
Escolha de pessoal baseada no mérito. Não está ali porque é meu amigo, porque é meu vizinho. Não, é porque ele mereceu estar ali. Separação entre propriedade e administração. Eu sou o dono da empresa, mas ali dentro da empresa eu sou o administrador dela. Eu não posso ficar pegando coisas ou criando situações porque eu sou o dono, eu estou me beneficiando pessoalmente. Não, tem que separar. Profissionalização dos seus colaboradores. Investimento em treinamento sempre. Completa previsibilidade de funcionamento. Então o Weber vai dizer, ó, você tem relatórios, você tem controles, você tem pessoas que sabem o que estão fazendo, tudo vai dar certo. Previsivelmente o sucesso está programado. Vantagens da burocracia. Constância. Tudo vai acontecer do mesmo jeito. Univocidade de interpretação. O meu discurso não é interpretável, porque ele está escrito, ele é oficial. Benefícios para as pessoas. As pessoas sabem que trabalhando direito elas vão ter benefícios por causa da meritocracia. Uniformidade de rotinas e procedimentos. Então, todo mundo com o mesmo procedimento. Precisão, confiabilidade, redução da fricção entre as pessoas. Sociedades burocráticas, as pessoas não pedem a conta e vão embora, elas continuam. Racionalidade, rapidez nas decisões, não existência de ato de substituição pessoal. Por quê? Porque as pessoas, você já sabe exatamente que tipo de pessoa você precisa para substituir, então é muito rápido. Disfunções, quando a burocracia não dá certo. Interiorização das normas, aquele negócio de, é assim, acabou, não dá para discutir, não dá para passar. Excesso de formalismo e papelada, você fica mais tempo preenchendo formulário do que trabalhando. Resistência a mudanças, sempre foi assim, ó, tá tudo congeladinho aqui, tudo na caixinha, não pode mudar. Despersonalização do relacionamento, então as pessoas acabam nem se relacionando mais, porque é muito quadradinho. Categorização do relacionamento, conformismo, sempre foi assim. Exibição de sinais de autoridade, eu mando nisso aqui. Então, a burocracia e a hierarquia forte servem para isso, também facilitam isso. Dificuldades com os clientes. A partir do momento que o cliente não consegue comprar por causa da burocracia, alguma coisa está errada. Eu lembro uma vez que eu fui comprar um amortecedor para o meu carro. Eu fui numa loja, comprei um amortecedor, que ia comprar um amortecedor, estava barato lá, e o cara falou para mim, vocês têm cadastro aqui? Eu falei, não. Espera aí que eu vou fazer teu cadastro. Eu falei, não precisa, eu vou pagar à vista. Não, mas tem que fazer o cadastro. Eu falei, tá bom. É rapidinho, tá bom. Nome, endereço, não sei o quê, tarará. Renavando seu carro. Eu falei, para que você quer o renavando meu carro? Não, porque o sistema pede o renavando. Eu falei, não vou dar o renavando meu carro. Não, mas é que é o sistema. Eu falei, faz o seguinte, então, enfia esse amortecedor, então, na prateleira de volta, que eu tô indo embora. Não comprei. Por quê? Porque é uma empresa que tem no Brasil inteiro. Eu vou botar o Renavan no meu carro lá, um cara lá no Amapá, ele vai ver, olha, esse Renavan é de um, sei lá, de um Passat alemão prata, placa tal. Aí ele pega, manda fazer a minha placa lá, ele passa nos radares e tudo, vai aparecer Passat alemão prata tal, vai dar tudo certo. Então, olha a idiotice. Então, é uma burocracia estúpida. Para a gente finalizar, então, dimensões da burocratização, né? Divisão do trabalho. Quando tem escassez de burocracia, falta especialização. Quando tem uma burocracia ideal, responsabilidade. Hierarquia. Quando falta, falta autoridade. Quando está ideal, tem autoridade. Regras e regulamentos. Quando falta, liberdade excessiva. Quando é ideal, ordem e disciplina. Formalização das comunicações. Quando falta, ausência de documentos, informalidade. Quando estamos na ideal, informação repassada a todos eficientemente. Seleção e promoção. Quando falta apadrinhamento, eu boto na chefia quem eu quiser, meus amigos. E quando está ideal, meritocracia. Por fim, então, síntese, né? ênfase, abordagem da organização.
a ênfase em estrutura organizacional. Né? Abordagem da organização. Organização formal. Conceito de organização. Sistema social como conjunto de funções oficializadas. Todo mundo está investido no cargo como deveria. Principais representantes: Weber, Merlon, Melznick, Gauner, Michels. Esses caras que pegaram os escritos do Weber para compilar. Características básicas da gestão: sociologia da burocracia, concepção de homem, um homem organizacional, racional e burocrático. Então, pessoal, estes aí foram os nossos chatos da administração, que nós terminamos agora, né? O Taylor, o Ford, o Fayol e o Weber. Na partir da semana que vem, a gente já começa a fazer algumas coisas mais interessantes. Vamos falar de empreendedorismo, por exemplo. Hoje eu estava fazendo uma reunião com o pessoal do Sebrae, numa parceria com a FAG, em que nós vamos ter ações empreendedoras de incentivo aos alunos. Não estabelecemos ainda quando isso vai começar, mas vocês vão ser meus alunos até o final do curso agora, então a gente pode organizando isso também, e a disciplina na semana que vem a gente já começa a trabalhar alguma coisinha. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Enquanto vocês pensam nas dúvidas, o Adilson disse que está tranquilo. O Eduardo, semana passada eu assisti sua aula e ganhei falta, então peraí, Eduardo, que eu vou printar aqui quem está na aula. Eu já coloco aqui que você estava. Fui do Adilson até o Douglas. Agora do Eduardo até o Jefferson. Agora do Jonathan até o Luiz Fernando. E do Luiz Fernando Castanheira até Vitória Boira. Copiei todos, deixa eu ver o que o povo está escrevendo, valeu. Semana passada, Eduardo Fernandes Teixeira, deixa eu anotar aqui. Semana passada, Eduardo Teixeira. Beleza, Eduardo, depois eu vejo. Esse conteúdo dos 4 chatos cai na prova? Provavelmente, mas daí a gente vai... Essa prova a gente vai pensando nela ao longo do tempo. Quem sabe ela nem ocorra numa data, assim, vai ser uma junção de trabalhos. Joia! Então, pessoal, bom resto de semana para vocês. Até logo. Tchau, tchau.